Terça-feira, 18 de abril de 2023. Começa agora mais um Pix News. Confira os destaques dessa edição. Educação política. A conscientização começa na escola. Projeto Vereador Mirim busca despertar interesse dos pequenos na política. Justiça francesa absolve Airbus e Air France em acidente aéreo que matou 228 pessoas. Fala de Lula sobre guerra na Rússia contra a Ucrânia repercute negativamente. Presidente da Ucrânia convida Lula a conhecer Kiev. Polícia Civil prende no Paraná criminosos de alta periculosidade. Eles são foragidos da justiça nos 3 estados do Sul. Penalidade máxima. Operação do GAECO cumpre mandados em 6 estados. Jogadores são investigados por aceitar dinheiro para interferir em resultado de partidas. Fortes chuvas causam alagamentos e fechamento de 2 rodovias federais no Paraná e em Santa Catarina. Tem a previsão do tempo para a sua região. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 6 minutos. Estamos ao vivo. Há muitos anos escutamos dizer que os jovens são o futuro do país. Mas colocando eles fora das decisões políticas, tornando um assunto distante para a maioria deles. Mas algumas alternativas podem ser criadas para mudar esse cenário. Confira na reportagem uma iniciativa que busca a inclusão das crianças desde cedo na política, no ensino fundamental. É desde cedo que se aprende a viver em sociedade. Ainda pequenos, aprendemos sobre cultura, costumes e nos formamos como um todo. Mais um ponto que é importante de se aprender, que poucos jovens apresentam interesse, é sobre a política. Como funciona? E quais os impactos dela na sociedade? Segundo estudos, as instituições que menos contam com a confiança dos jovens brasileiros são os partidos políticos, com 82%, o Congresso Nacional, com 80%, o governo, 69%, e a Presidência da República, 63%. Que não é o jovem que não se interessa pela política, é a política que não se interessa pelo jovem. Quer dizer, a política não consegue ela ser um espaço que atraia o jovem, né? A música atrai o jovem, o esporte atrai o jovem, enfim, a diversão, de uma maneira geral, atrai o jovem, até a escola atrai o jovem. Mas a política não, porque ela se fundamenta em bases hierárquicas, antigas, burocráticas, que não trabalham com os temas de fato relevantes para a juventude. Então, não tenho dúvida que aproximar a política do jovem e não o jovem da política, essa responsabilidade não pode pesar sobre os ombros da juventude. A política é que deve se aproximar dos jovens. Diversas formas podem ser utilizadas para aproximar o jovem da política. Um exemplo é o projeto de Vereador Mirim. Em Paulo Lopes, litoral de Santa Catarina, desde o ano passado, a iniciativa é realizada nas escolas do município. E o programa Câmara Mirim tem esse objetivo, formar as futuras gerações para estarem inseridos na política de uma forma consciente. Então, o grande objetivo do programa é, de fato, formar, capacitar essas crianças para que elas tenham um entendimento de como funciona a política e de conceitos básicos de cidadania, democracia, para que quando elas cresçam, elas possam exercer esses direitos com muito mais autonomia e participação na sociedade. Nesse ano, novas eleições foram feitas para decidir os futuros vereadores da pequena cidade, que tem mais de 10 mil habitantes. Votaram apenas os estudantes do 4º e do 5º ano, nos candidatos que podem ser apenas alunos do 5º ano. Ao todo, foram 18 candidaturas pleiteando uma das 9 vagas na Câmara Mirim. Participam os matriculados em todas as escolas da rede pública. As vagas são proporcionais ao número de inscritos na escola. E nesse ano teve novidade. Os estudantes escolheram seus candidatos em urnas eletrônicas. Após eleitos, os vereadores também recebem instruções de como funciona o poder legislativo.
Eles têm todo o acompanhamento da equipe da Câmara Municipal de Vereadores, que é a equipe da Escola do Legislativo, que tem uma coordenação, que tem um presidente, e todos a equipe mesmo lá da Câmara, né? Então eles têm formação, eles têm palestras, eles têm cursos, né? A gente faz também visitas aos órgãos do município, às secretarias, para eles entenderem como é que é o funcionamento, não só da Câmara, mas também do Executivo e nas suas secretarias. Nós temos participando também do Encontro Estadual dos Vereadores Mirim através da Alesc. Para esse ano, nós adquirimos um conjunto de livros para trabalhar a Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto Étnico-Racial, a Lei Maria da Penha, que é uma coleção produzida pelo Senado Federal para crianças, e na própria escola, através dos professores regentes, que fazem um trabalho de articulação entre as propostas que eles têm com os alunos da sala e toda a comunidade escolar. Isadora e Pedro foram eleitos ano passado. O mandato deles terminou esse ano. Eu nem sabia que eu ia ganhar, no caso. Eu não sabia nada sobre política, nada sobre lei, nada sobre democracia. Aí eu já entrei, soube. Ano passado a gente fez vários projetos. Fomos 2 vezes lá na Assembleia de Floripa. E nós também ganhamos R$100 mil da deputada Paulinha para usar em projetos da escola. Entende várias coisas, tipo o vereador é diferente do prefeito, o que cada executivo faz. Aprendemos um monte de coisa ano passado. Além de participar das sessões 2 vezes ao mês na Câmara Municipal, os vereadores podem fazer indicações ao Executivo. E se depender dessa turma de candidatos, não vai faltar proposta. Assim, criar uma secretaria de bem-estar animal para não ficar tanto bicho na rua, né? Aí também construir uma praça na Penha, uma horta aqui na escola, instalação de lixeira no município, fazer uma horta plantação de verdura, sobremesa de frutas um dia na semana no recreio. Eu vou botar castração de animais de rua, interação com outras escolas, arrumar ponte velha. Queria que pessoas ajudassem a moradores de rua, animais abandonados, e para a escola um grêmio estudantil. Um cinema ao ar livre, uma vez no mês. Uma praça comunitária com parquinhos e bancos. Pedir para a comunidade parar de jogar lixo na natureza. E para a escola é a copinha, quartos e quintos, levar as turmas ao cinema, teatro ou trilha natural. Além de futuros eleitores, projetos como esse podem despertar futuros políticos. Um fato interessante dessa escola é que a maioria das candidaturas são de meninas, diferente do cenário atual da política nacional, na qual, de acordo com o IBGE, mais da metade da população brasileira, 51%, é feminina. E elas representam, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. No entanto, ocupam hoje menos de 15% dos cargos eletivos. Por isso, a mãe da Isadora incentiva ela nesse caminho. Como a gente vê que tem poucas mulheres, né, representando assim na política, eu apoiei ela. Ajudei ela a fazer, na época, as propostas, os cartazes. E para ela foi uma grande novidade, né? Porque às vezes ela via como, às vezes, alguma coisa que as pessoas quisessem na comunidade e às vezes não era feito devido não ser somente através do vereador, e sim da equipe toda e do veto principal, que seria do prefeito. E com isso ela aprendeu. Uma educação para a conscientização política que tenha compromisso com a democracia é essencial para o engajamento dos jovens na vida política e nas eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que, em comparação com 2018, o número de eleitores com 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, cresceu 47%, com mais de 2 milhões de novos cidadãos aptos para irem às urnas. Para o doutor em Educação Histórica, além de projetos como o Vereador Mirim, outras ações podem ser realizadas buscando a participação na política desde cedo. Veja, lá na democracia grega, né, que é a mãe de toda essa história de democracia no mundo ocidental, a palavra democracia era muito pouco usada.
O que definia a democracia ateniense, por exemplo, é uma palavrinha chamada isegoria. Isegoria quer dizer dar a todos o direito a ter voz, a ter voz. Esse é o exercício que deveria existir diariamente na escola. Por exemplo, uma escola tem regras de funcionamento, desde as regras administrativas, as regras pedagógicas, as regras ali do convívio no recreio, na sala de aula. Todas essas regras poderiam ser discutidas. Todas essas regras poderiam passar por esse processo que a criança aprendeu lá na Câmara de Vereadores. Debates, primeira votação, as réplicas, segunda votação. O governo da Ucrânia convidou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar Kiev para que compreenda a realidade da agressão russa. A paz está muito difícil. Recentes declarações do presidente Lula provocaram polêmica com os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia. O posicionamento do brasileiro levou Kiev a convidar Lula a visitar o país para que possa compreender o contexto da guerra. De acordo com Lula, o Ocidente contribui para a continuidade do conflito entre Kiev e Moscou. Ele também apontou tanto a Rússia quanto a Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada há um ano. O presidente Putin não toma iniciativa de parar. O Zelensky não toma iniciativa de parar. Após as declarações, a Casa Branca criticou duramente o Brasil. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que, neste caso, o Brasil está defendendo a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O governo ucraniano criticou o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que ajudam a proteger o país de uma agressão assassina. Kiev também pediu a Lula que compreenda as reais causas e a essência da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, defendeu as relações do Brasil com a Rússia e disse discordar totalmente das críticas feitas pela Casa Branca. O senhor concorda com essa crítica de que o Brasil está repetindo o discurso? Não, de forma alguma, não concordo, de forma alguma. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, não desconheço. Desconheço as razões pelas quais disse. Lula recebeu nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. A Rússia, sob sanções dos países ocidentais, iniciou uma ofensiva diplomática para convencer as potências emergentes de que está apenas se defendendo contra a hegemonia dos Estados Unidos. No encontro, o ministro Mauro Vieira e Lavrov apresentaram posições comuns em relação ao cenário geopolítico mundial, condenando as sanções das potências ocidentais contra Moscou pela guerra e defendendo uma reforma das instituições internacionais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU. A mensagem vai ser repetida durante a semana pelo chanceler russo e em vários países da América Latina. O Brasil não se somou aos países ocidentais na adoção de sanções contra a Rússia e tem negado pedidos para fornecer munição à Ucrânia. E ainda falando sobre a guerra, os presidentes da Rússia e da Ucrânia visitaram áreas de conflito nesta terça-feira. Imagens divulgadas pelo governo russo mostram o presidente Vladimir Putin em uma aparente visita à região de Kherson. O Kremlin confirmou a viagem, que inclui também Lugansk, em um comunicado que não revelou a data. De acordo com Moscou, Putin esteve no quartel-general da unidade militar Dnipro e se reuniu com militares de altas patentes para discutir a situação da guerra. A primeira visita do presidente russo à região desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Putin também visitou pela primeira vez a região de Lugansk, leste da Ucrânia, para uma reunião com membros da Guarda Nacional Russa. Em março, Putin fez visita surpresa à Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014, e a Mariupol, cidade portuária ucraniana cercada durante meses e tomada pelas forças russas em maio de 2022. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também visitou nesta terça-feira áreas de conflito. Ele esteve na cidade de Avdiivka, um dos epicentros dos confrontos contra os russos no leste do país. As imagens mostram o presidente ucraniano com um moletom preto, sem colete à prova de balas ou capacete, primeiro ao céu aberto com os militares e depois em um hangar industrial, onde entregou condecorações de Estado aos soldados. Kiev informou que a visita também se deu por ocasião da Páscoa Ortodoxa, celebrada pelos ucranianos no último fim de semana.
E você vai ver a seguir. Penalidade máxima. Jogadores de futebol são investigados por aceitar dinheiro para interferir em resultado de partidas. Justiça francesa absolve Airbus e Air France em acidente aéreo que matou 228 pessoas. Chuvas provocam deslizamentos em rodovias no Paraná e em Santa Catarina. Tem a previsão do tempo para a sua região. É depois do intervalo. Voltamos já. E foi deflagrada hoje a Operação Penalidade Máxima 2, visando a obtenção de novos vestígios da atuação de organização criminosa e especializada na manipulação de resultados esportivos de jogos de futebol profissional, inclusive do Brasileirão Série A. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Marcelo. Estão sendo cumpridos 3 mandatos de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em 16 municípios de 6 estados, expedidos pela 2ª Vara Estadual, relativos a delitos praticados por organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores de Goiás. A suspeita é que o grupo criminoso tenha atuado em pelo menos 5 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022, bem como em 5 partidas de campeonatos estaduais, entre eles os campeonatos goiano, gaúcho, mato-grossense e paulista, todos este ano. Os mandatos estão sendo cumpridos em Goianara, em Goiás, no estado de São Paulo, nos municípios de Bragança Paulista, Santo André, Presidente Venceslau, Santana da Parnaíba, Santos, Guarulhos, Taubaté, além da capital paulista. As ações também foram realizadas nas capitais do Rio de Janeiro e Pernambuco. Já no sul do país, foi realizado em Pelotas, Santa Maria e Erechim, no Rio Grande do Sul, Chapecó e Tubarão, em Santa Catarina. Conforme já apurado, o grupo criminoso atuou com a participação de jogadores profissionais de futebol, com ofertas de valores entre 50 e 100 mil reais aos atletas para que eles cometessem eventos determinados durante os jogos. Como, por exemplo, a derrota no primeiro tempo, números de escanteios, aplicação de cartões,
cometimento de faltas e penalidades, além de assegurar o número de escanteios durante a partida e até mesmo o placar de derrota de determinado time no intervalo do jogo. São essas as informações, Marcelo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Vinícius. A Polícia Civil prendeu, na manhã de hoje, 2 homens acusados de cometer um assalto a uma joalheria em março deste ano em Laguna, litoral sul de Santa Catarina. A dupla foi presa em Curitiba. Eles eram foragidos da polícia com passagens criminais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma força integrada formada entre as polícias, descobriu-se que a fuga dos criminosos seria em direção à Serra, em Bom Retiro, e por essa razão o veículo que eles usaram naquela oportunidade foi abordado pela Polícia Militar, sendo que um deles logrou êxito em fugir e o outro também fugiu ao mato. Mas nessa ação foi recuperado então uma mochila com as joias subtraídas e mais uma arma de fogo. Desde a fuga lá em Bom Retiro, a DIC de Laguna vem dando todos os esforços para monitorar, localizar e reunir elementos de prova em relação a esses 2 criminosos. Então, de lá para cá, do dia 30 de março até hoje, a DIC realizou um monitoramento intensivo em cima deles e acabou descobrindo que os mesmos, envolvidos em bastantes práticas criminosas, se encontravam escondidos em Curitiba, bairro Uberaba, no Paraná. Por essa razão, nessa manhã de hoje foi feita a operação policial, os 2 foram presos preventivamente por ordem do juiz de Laguna. São presos de alta periculosidade, os 2 possuem uma vasta ficha criminal por crimes de roubo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São considerados de alta periculosidade, sendo que só um deles já possui aí contra si 4 mandados de prisão preventiva. Eles vão ser encaminhados ao presídio aqui de Paraná, né, e as investigações finalizam então num prazo de 10 dias. A Justiça Francesa absolveu nesta segunda-feira a fabricante europeia Airbus e a companhia Air France pelo acidente do voo 447 Rio-Paris em 2009, que matou 228 pessoas, pela qual as empresas foram julgadas por homicídios dolosos. Quase 14 anos depois da tragédia, a Justiça Francesa absolveu nesta segunda-feira a fabricante europeia Airbus e a companhia Air France pelo acidente do voo AF447 Rio-Paris em 2009. As 2 empresas eram julgadas por homicídios dolosos no desastre que matou 228 pessoas. O Tribunal de Paris decidiu pela absolvição por considerar que, embora tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente. Em 1º de junho de 2009, o voo AF447, que fazia a rota entre o Rio de Janeiro e Paris, caiu no meio da noite no Oceano Atlântico, algumas horas após a decolagem. Os 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo morreram na tragédia. A bordo do avião, uma A330, estavam pessoas de 33 nacionalidades, com uma maioria de franceses, brasileiros e alemães. Este foi o acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. Após um processo longo, marcado por opiniões conflitantes dos magistrados e que aconteceu de 10 de outubro a 8 de dezembro, o Ministério Público havia solicitado a absolvição das 2 empresas, por considerar que era impossível demonstrar culpabilidade. A requisição não foi aceita pelas partes civis, pois consideraram que apontava exclusivamente contra os pilotos e a favor das 2 multinacionais. Durante todo o julgamento, os representantes da Airbus e da Air France alegaram que as empresas não cometeram nenhum crime. Os advogados pediam a absolvição, o que classificavam como uma decisão humanamente difícil, mas técnica e juridicamente justificada. E o maior rubi do mundo vai a leilão em Nova York em junho. O Estrela Fura tem 55,22 quilates e a casa de leilão espera vender a pedra por um valor expressivo. Ele tem nada menos do que 55,22 quilates e a casa de leilão Sotheby's espera vendê-lo por 30 milhões de dólares, nada menos do que 150 milhões de reais. O nome do maior rubi do mundo se chama Estrela Fura.
O batismo em português da pedra se deu por causa do local onde a gema foi encontrada. Na verdade, os rubis de Moçambique são uma fonte relativamente nova em comparação com as origens clássicas, que geralmente são birmanesas. Acho que, historicamente, as pessoas têm tentado procurar fontes alternativas de rubis que não sejam apenas birmaneses, porque essas fontes estão quase esgotadas. Não vemos mais muitas peças com qualidade de lá. O rubi Estrela Fur está exposto no momento em Hong Kong, antes do leilão em Nova York em junho. A pedra vai fazer um tour por vários locais como China, Taiwan, Itália e Dubai. As marcas estrangeiras buscam reforçar sua posição maior no mercado de automóveis no novo Salão de Automóvel de Xangai. Com os concorrentes chineses aumentando cada vez mais a sua produção, aumenta também a pressão, que é crucial no campo de batalha de veículos elétricos. O Salão Automóvel de Xangai 2023, a maior exposição de automóvel do mundo, realizado na capital econômica da China, traz a realidade da competição chinesa na fabricação de veículos elétricos, que atualmente cresce em ritmo acelerado, com investimentos de milhões de dólares na construção de estruturas. Mais de 70 modelos são apresentados. A Volkswagen anunciou um veículo com uma autonomia de 700 quilômetros diante das concorrentes chinesas. A China vendeu no ano passado cerca de 6 milhões de carros elétricos. Marcas famosas apresentaram seus novos projetos de veículos elétricos. Dentre as novidades está o aperfeiçoamento em termos de navegação, carregamento de baterias, entretenimento via satélite e condução autônoma. Em um mercado cada vez mais competitivo, as fabricantes mundiais dependem cada vez mais da China para alavancar as vendas. Devido à baixa procura no mercado norte-americano e europeu, o crescimento do mercado chinês em veículos elétricos está colocando as tradicionais montadoras mundiais em ameaça e futuramente tornando-se uma potência no setor automobilístico. E as fortes chuvas da última madrugada provocaram queda de barreiras nas BRs 280 e 376 em Santa Catarina e no Paraná. Uma queda de barreira deixou o trânsito interrompido nos dois sentidos da BR-280 em Corupá. A ocorrência foi registrada na madrugada por volta das 4 horas no quilômetro 84 da rodovia federal. Após a remoção de material, o trânsito foi liberado para veículos de passeio. Apesar da liberação e com as chuvas intermitentes que caem na região, há a possibilidade de novos deslizamentos e novas interrupções no trânsito. O DENIT recomenda cautela aos motoristas que passam pelo local. Houve queda de barreira também na BR-376 na região de Guaratuba, no Paraná. O trecho da Serra do Mar foi bloqueado por volta das 8 horas da manhã e mais tarde foi fechado novamente em razão de novos temporais. A Polícia Rodoviária Federal recomenda aos motoristas que evitem o trecho. Até o momento não há previsão de liberação. Estamos falando de chuva para chamar o Eduardo. Ele vai falar sobre a previsão do tempo. A região norte de Santa Catarina, mais uma vez, recebendo um volume considerável. Será que permanece assim nos próximos dias, ô Cadu? Olá, Marcelo, boa noite para você que nos acompanha aqui no Pix News. A nebulosidade presente no norte de Santa Catarina trouxe mais chuva hoje durante o dia. Agora à noite ainda tem chance de alguma precipitação, mas entrando a madrugada, essas nuvens seguem para o oceano. E para o amanhecer, em toda a região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, alerta de frio, vento e mar revoltado. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui a imagem que traz algumas informações sobre essa massa de ar polar que está avançando no sul do Brasil. Olha só, o tempo muda nesta manhã, quarta-feira, em Garuva, lá no extremo norte de Santa Catarina. Haverá predomínio no sol, tempo firme e céu aberto, mas já fazendo um friozinho. A mínima lá no norte de Santa Catarina é de 13 graus,
máxima de 24, isso na quarta-feira. Na quinta cai mais um pouquinho ainda, vai para 10 a mínima e 20 a máxima. Em São Joaquim, mínima de 7 graus já nessa manhãzinha. E a máxima fica em 11, não varia tanto tempo, fica o tempo meio encoberto, tempo meio fechado. E na quinta-feira, essa temperatura diminui mais ainda, a mínima lá vai ser de 4 graus. Em Lages, mínima de 9, lá no Alto da Serra, máxima de 14 graus. E também na quinta-feira varia entre 6 e 16. Então, o frio maior é na quinta, né? Essa frente fria, ela vem acompanhada de vento. Pode ter rajadas de até 100 km por hora no Morro da Igreja, no Farol de Santa Marta, rajadas de 70 a 80 km por hora e nas demais áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vento intenso, variando com rajadas de 30 a 50 km por hora, fazendo com que essa sensação de frio seja bem chata mesmo. Esse frio que chega na manhã desta quarta-feira vem acompanhado de uma massa de ar seco. Como ela é decorrente de um ciclone no oceano, os ventos acabam trazendo bastante umidade, então não é descartado que caia uma chuva durante a noite na região entre o Nordeste Gaúcho e a Serra Catarinense, né? Aqui nessas cidades de São Joaquim, Lages, no Alto da Serra, mas a princípio, até sexta, não tem previsão de chuva forte na região sul do Brasil. A temperatura cai ainda mais na quinta-feira, como eu já antecipei. Daí eu vou trazer nas imagens aqui as temperaturas das capitais da região sul. Em Porto Alegre, dia nublado e as temperaturas variam entre 12 de mínima e 19 de máxima. Em Floripa, capital de Santa Catarina, 14 de mínima de manhãzinha e à noite também, 22 de máxima. E a capital dos paranaenses, Curitiba, trazendo a mínima de 9 graus para quinta-feira e a máxima de 17 graus. Então é isso, né? Com a maior intensidade desse frio é na quarta, quinta e sexta-feira. No sábado ainda faz um friozinho, mas vai perdendo intensidade. O alerta fica mais para os pescadores, para evitar o mar aberto neste período, e devido ao vento pode haver instabilidade na rede elétrica. Tem chance de geada também nas partes mais altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também nos Campos de Palmas, na fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Na quinta-feira, olha só, hein, já marca aí, eu volto aqui no Pix News com informações do tempo para o próximo final de semana e com os mapas mais atualizados, teremos melhores condições de saber como será o tempo no feriadão. Obrigado pelo espaço, Marcelo, eu volto contigo desejando uma boa noite. Obrigado, Eduardo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Uma boa noite.